A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nono dia do propósito de 66 dias no livro de Isaías. É uma alegria ter vocês aqui mais uma vez. Se esse é o seu primeiro dia, seja muito bem-vindo. E se você já está caminhando conosco, muito obrigada por permanecer firme neste propósito e conhecer mais a Deus por meio de Sua palavra. Ontem, Deus nos lembrou que o mundo é cheio de vozes. Existe uma, aquela que nunca falha, a voz dele, a voz de Deus. Uma voz que continua trazendo direção quando tudo parece confuso, mas talvez muitos de nós tenhamos terminado aquela leitura pensando o seguinte: eu quero aprender mais a confiar em Deus. E sabem de uma coisa? Deus continua insistindo e nunca deixa um coração sincero sem resposta. Mas hoje, ele continua essa conversa conosco, mas agora nos leva a um dos capítulos mais lindos de todo o livro de Isaías. É um capítulo que nasceu num tempo difícil, quando o medo parecia maior que a esperança. Quando o povo olhava para o presente e não conseguia enxergar o amanhã, talvez alguns de nós entendam exatamente este sentimento. Porque existem dias em que também olhamos para a nossa própria vida e pensamos: será que as coisas vão mudar? Será que Deus ainda está vendo tudo isso? Será que ainda existe esperança para mim? E se essa pergunta já passou pelo seu coração, então este capítulo é o presente de Deus para nós. Porque se antes de revelar o que ele faria, Deus revelou quem ele realmente é. E essa é a pergunta que vai caminhar conosco durante a leitura de hoje. O que Deus revela sobre si quando tudo ao nosso redor parece escuro? Não precisamos responder esta pergunta agora. Vamos fazer o que temos feito desde o primeiro dia. Vamos deixar a própria palavra de Deus falar primeiro. Vamos respirar fundo, acalmar o coração, silenciar tudo que está tentando roubar o nosso momento com o Senhor, porque a partir de agora, quem vai falar conosco é a palavra de Deus. Vamos lá? Isaías capítulo 9. A minha Bíblia é a NVT. Se a sua for diferente, não tem problema, basta apenas me acompanhar. Vamos lá? Esperança no Messias. Esse tempo de destruição e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas, no futuro, a Galiléia dos gentios, localizada junto à entrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá a luz, para que os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses que se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados e servirão de lenha para fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. A ira do Senhor contra Israel. O Senhor se aproximou contra Jacó. Seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo. Disseram: no lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel e instigará os seus adversários. Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel.
Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos exércitos. Portanto, em um só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Os líderes de Israel são a cabeça, e os profetas mentirosos são a cauda, pois estes líderes enganaram o povo e conduziram pelo caminho da destruição. Por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas, pelos órfãos. Pois todos os hipócritas perversos, todos falam tolices. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como um incêndio no matagal. Consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos, e ninguém poupará o seu irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho da esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim, Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Meus irmãos, aqui no capítulo 9, nós vemos um mix de emoções: a alegria e o aprendizado. Por mais duro que seja, Deus é um pai amoroso. Tudo que ele faz com amor. Muitas das vezes as escrituras podem ser duras nas palavras, mas elas são precisas, elas chegam direto ao ponto. E a conclusão que nós chegamos após essa leitura é que nós chegamos naquela pergunta que eu trouxe para vocês no início. O que Deus revela sobre si quando tudo parece escuro? A resposta foi muito mais bonita do que imaginávamos. Deus não revelou apenas uma promessa, ele revelou o seu coração. Quando o povo só conseguia enxergar trevas, Deus falou de luz. Quando o povo via medo, Deus falou de paz. Mas quando parecia não existir futuro, Deus anunciou um filho. Percebem o quanto Deus é maravilhoso? Deus não começou pela escuridão, ele começou pela esperança. Talvez seja por isso que esse capítulo continua falando tão profundamente conosco, porque nós todos atravessamos noites difíceis, muitas noites choradas, mas nenhuma noite muda. Quem muda a nossa noite é Deus. Ele continua fiel. Ele continua presente nos nossos dias. Ele continua cumprindo as suas promessas. Talvez hoje as respostas ainda não tenham chegado. Talvez a caminhada continue difícil. Mas uma coisa desse capítulo nos ensina: quando Deus entra na história, a esperança nunca chega atrasada. Ela chega no tempo certo, na hora certa. E eu gostaria que guardássemos uma imagem de uma pequena luz acesa no meio de uma noite muito escura, uma escuridão que continua ao redor. Mas aquela luz muda completamente a maneira que nós caminhamos. Isso é o que Deus faz conosco. Ele não apenas ilumina o caminho, ele caminha conosco. Talvez essa seja a maior esperança desse capítulo. Não caminhamos sozinhos. A palavra para o dia que tocou meu coração hoje é a seguinte: a luz de Deus brilha. Quem sabe essa pequena frase, exatamente a esperança que traz, possa também encontrar uma outra pessoa assim como você hoje. Deixe seus comentários na caixinha de comentários para nós. O versículo que eu quero trazer para vocês hoje é: o povo que anda em trevas verá uma grande luz. Uma luz brilhará sobre os que vivem na terra da sombra da morte. Que essa promessa ilumine nosso dia. E quero também agradecer por estar continuando caminhando comigo
neste propósito de 66 dias. E nunca se esqueçam de uma coisa: cada capítulo de Isaías nos revela um pouco mais do coração de Deus. E amanhã continuaremos nessa caminhada. Vamos descobrir que, mesmo depois de revelar tanta esperança, Deus continua trabalhando a transformar o coração do seu povo, porque o maior desejo de Deus nunca foi apenas mudar as circunstâncias, sempre foi caminhar em relacionamento com aqueles que Ele ama. Espero encontrar todos vocês aqui amanhã. Que o Senhor faça a sua palavra ecoar no nosso coração durante todo esse dia. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.